Começa agora na Jovem Pan News Campinas. Resenha da Bola. Opiniões fortes e atualizadas sobre futebol, outros esportes e temas do momento no Brasil. Oferecimento: Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas. E Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade. Boa tarde, Campinas. Boa tarde, região. Iniciamos o Resenha da Bola neste sábado à tarde. Eu sou o Rudy Flores e você fica comigo até às 14 horas. Eu estou recebendo hoje Douglas Pimenta Fonseca. O Douglas é meu ex-colega no 15 de Piracicaba, em 89. E o Douglas acaba de sair do 15 de Piracicaba como gestor. Foi treinador do 15, tem uma história muito grande no 15. Tem 10 anos de Japão, muitas experiências. Douglas, obrigado por ter aceito o meu convite. Rudy Machado Flores. Exatamente. Primeiro o Rudy Gaúcho, depois Rudy Machado. Gaúcho caiu. Depois o Rudy Flores. Pô, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar te reencontrando nessa fase da sua vida também. E é sempre bom a gente estar aqui, podendo falar do esporte, do futebol e da vida da gente, que é só futebol, né? Com certeza, por isso que é o Resenha da Bola. Eu recebi aqui o Marcos Garça com o Edinho, né? O Edinho Campos, um repórter aqui de rádio de Campinas, que tem bastante notoriedade aqui em Campinas. E o Edinho pegou muito no meu pé sobre esse Rudy Machado Flores, né? Porque durante muitos anos da minha vida eu carreguei o machado da minha mãe. E meu pai faleceu, tem mais ou menos uns 10 anos. E aí E o meu pai chegou a me questionar quando vida, sabe? Por que você não usa o Flores? E eu não usava o Flores, achava o machado mais forte, sabe? E aí comecei a usar o Flores até em homenagem a meu pai. Mas Douglas, muito bom te receber. Vamos começar já desse recente, né? Você saiu do 15 tem o quê? Uns 15 dias mais ou menos? Não, tem uma semana. Muito fresquinho ainda. Muito fresquinho. Como é que foi essa saída? Como é que foi lá a derrota lá derrota nas urnas, né? Porque o presidente que você estava, né? Você já estava no 15 há mais de 2 anos, né? Como gestor. Perdeu a eleição, né? O grupo perdeu a eleição. Como é que foi? Tá? Doeu? Como é que... Não. Deixa eu só esclarecer que Piracicaba tem uma peculiaridade. É um clube que tem um conselho deliberativo muito forte. E geralmente não há uma disputa de presidência. Geralmente há um consenso de haver sempre um substituto. Não houve derrota, então, nas urnas? Não houve derrota. Houve um consenso, apesar de ter tido 2 chapas. O consenso era que a atual diretoria, que me chancelou durante 2 anos e meio, saísse. Né? Para entrar um sangue novo. Para entrar um sangue novo. E que, para você ter uma ideia, os votos da eleição foram 39-2. Né? Então foi um apoio maciço, inclusive com essa atual diretoria apoiando esses novos gestores que estão lá. Eu ouvi uma entrevista sua, Douglas, essa semana, em que você fala: deixei um legado no 15. O que o Douglas deixou lá pro 15? O que o Douglas conseguiu fazer, implementar nesses 2 anos e pouco de 15 de Piracicaba? Você chega numa equipe e você tem todas as dificuldades. Você chega, analisa. Você tem que seguir uma linha e uma tendência daquilo que é possível fazer. Não adianta você fazer castelo de areia que não vai dar em nada. Mas em função, principalmente de orçamento, você tem que se adequar e você tem que se virar. O orçamento foi uma coisa que pesou muito contra você? Contra o teu trabalho? Sim. Isso é fato. As pessoas de fora têm a ideia de que o 15 é um clube milionário por causa do patrocínio que tem, mas eu soube, né, através de outras fontes, que o 15 viveu alguns anos aí de dinheiro contado devido a alguns vagabundos que passaram por lá, aqueles vagabundos que cobram hora extra noturna, cobram domingo trabalhado. Para mim isso para mim é vagabundo no futebol, entendeu? Cobra domingo trabalhado, cobra hora extra noturna, cobra o que não tem direito a receber, mas os advogados colocam um monte de coisa lá para pedir milhões. E o 15 teve algum problema com alguns vagabundos, né? Vamos citar nomes, mas
É isso mesmo? 15 teve dificuldade financeira? Realmente esse passivo financeiro atrapalha a vida de qualquer equipe de futebol. E com o 15 não foi diferente. O 15 viveu um período de 2019 até 2022, um período financeiro bem tranquilo. E o que era a tônica e as tratativas? Eu combino com você que eu vou te pagar X, vou lá e te pago X. Quando nós tivemos algumas dificuldades financeiras, diminuição de orçamento, trabalhistas, diminuição de orçamentos mesmo, literalmente diminuição de patrocinadores, um período que eu cheguei no clube. E isso já culmina, isso já coincide com o meu primeiro trabalho, a primeira ideia, a primeira atitude. Que eu falei para o presidente, tem que cortar salário. Não adianta eu querer pagar 10 se eu não posso pagar 10. Então deixa eu pagar 3. Ele falou, se você conseguir, você pode fazer. E assim foi feito. A torcida xinga muito isso, viu? A torcida quer resultado. Quer resultado, quer dívida, fala que eles vão no Barão, que eles pagam problema, a dívida. A dívida deixa para quem vier aí, eles querem time e resultado. O torcedor quer time e resultado. E eu tenho profissionalismo e gestão responsável. Que coisa complicada aqui. É difícil andar juntos, é muito difícil. Por quê? A primeira atitude foi justamente cortar o salário. E você ir no mercado e falar assim, Rude, vem jogar aqui comigo, que se der certo, se a gente fizer uma campanha boa, dá para se ter uma continuidade. E no Campeonato Paulista, obviamente o investimento é um pouco melhor. E daria para a gente ter uma melhoria salarial dos atletas, que isso é muito comum, em função de você chegar numa Copa Paulista. E eu considero a Copa Paulista o campeonato mais importante, até mesmo. Não que você foi campeão em 2000. Não é pelo... assim, com a sua gestão, isso 2022 acaba sendo campeão. Acaba sendo campeão. Eu vou chegar lá. Mas a importância que a Copa Paulista te dá para você ter um calendário contínuo. Continuidade. Se você não tiver a Copa Paulista, para você ganhar a Copa Paulista, disputar uma Série D, para você poder chegar numa Série C, que é a continuidade de um calendário de uma equipe normal dentro do futebol, aí você fica limitado à Copa Paulista. O seu maior feito nesses 2 anos foi essa Copa Paulista 22. Foi o título da Copa Paulista disputado com 16 atletas das categorias de base. É esse o seu legado? Isso foi um legado deixado, que esse legado ele continuou no Campeonato Paulista de 2023, que tinha atletas da categoria de base no grupo principal e titulares da campanha. Nós chegamos até as semifinais contra a Ponte Preta. Infelizmente perdemos nas semifinais e perdemos o acesso. E o ano passado subiu o Ponte Novo Horizontino. A continuidade desses atletas ela foi permanente e não é porque eu queria. É pela necessidade do clube e pela capacidade técnica que você tem que conciliar as coisas. Porque não adianta simplesmente eu pegar um atleta da categoria de base e dizer que ele tem condições de jogar. Isso não era. O 15 conseguiu fazer dinheiro com essa base? Conseguiu colocar jogadores? Conseguiu justamente pelo conhecimento que você tem no mercado, pelas situações que você colocava, porque o 15 acaba sendo uma equipe onde muita gente tira proveito. E às vezes você não tem como fugir disso. Você fica preso. Tiravam proveito ou tiram proveito ainda? Tiram proveito ainda. Mesmo vocês estando lá, você não conseguia evitar isso? Às vezes você não consegue segurar atletas por causa do mercado. E infelizmente, nós não conseguimos dar a continuidade e conseguir o certificado de clube formador. Porque com a pandemia, perdeu-se o certificado de clube formador. A retomada disso aí ela foi muito lenta. E infelizmente, ou você cuidava da equipe profissional, ou você dava ênfase ao certificado de clube formador, que é necessário para o clube para ter uma segurança. Senão, você perde atleta em potencial de 15 anos, de 16 anos, e não tem o que fazer. Porque a legislação, poder financeiro, favorece ao atleta. E como nós não conseguimos o certificado de clube formador, isso é um desejo que o clube retome. Nós chegamos a reabrir o
o pedido de certificado de clube formador, mas as exigências eram tão grandes que a gente não conseguia. Eu estou recebendo hoje Douglas Pimenta, ex-gestor do 15 de Piracicaba, acabou de se desligar do 15 depois de 2 anos, ex-jogador de futebol, ex-treinador. A gente vai falar muito sobre inúmeros assuntos, inclusive sobre esses 10 anos que o Douglas trabalhou no Japão. Hoje nós estamos com Pizzaria San Luca, a melhor de Campinas. Estamos com Shopping da Limpeza. Shopping da Limpeza, uma das maiores lojas do segmento de limpeza que você tem na cidade de Campinas, que fica aqui na Orozimbo Maia. E Meninas Boleiras. Meninas Boleiras em Barão Geraldo é uma grande revelação, é show de bola. Cada dia tem um bolo em promoção. Segunda-feira, terça-feira, cada dia tem um bolo específico em promoção nas Meninas Boleiras. E eles entregam na cidade inteira, viu, pessoal? Então você aí que está nos ouvindo, pode entrar no Instagram das Meninas Boleiras, pede lá um bolo que ele vai fazer chegar até você. Douglas Pimenta Fonseca, 60 anos, nasceu em Vitória, Espírito Santo. Começa a jogar lá em Vitória mesmo, Douglas, com que idade? Rude, futebol tava escrito no sangue, tava no sangue, porque onde eu morava era o meio do mato. Meio do mato não tem companheiro, não tem pelada no final da tarde, não tem amigo, não tem ninguém. Porque você era da roça? Seus pais eram da roça? Sítio? Eu fui morar num lugar que não tinha nada, não tinha nem luz. Sítio. Um sitião mesmo. E eu jogava bola chutando na parede, dominando e chutando, falando o nome dos craques da época, e dominava no peito achando que era o Pelé, que era em evidência. Eu tinha 8 anos apenas, né? E assim eu fui criando essa habilidade natural que o atleta tem. E criando sonho na cabeça. E criando sonho, porque o futebol fascinava. E eu lembro muito bem da comemoração, eu era muito pequeno, da alegria que foi a Copa de 70, mas não lembro de nada assim específico. Lembro, sim. Alguns flashes. Por causa de ter visto vídeos, mas a alegria que era os meus pais, a reunião, e eu não entendia nada. Seu pai gostava de futebol? Eu acho que era o país que gostava de futebol naquela época. Gostava. Gostava porque estamos usando corretamente o verbo. Estádio pro povo. Sim. Né? E tinha estádio de futebol, eu ia ao estádio na cacunda do meu pai. Que legal. Então isso você vai criando aquela atração, aquela atratividade. E esse garoto do sítio que chutava a bola vai jogar onde depois? Com que idade? Amigo, aí a gente começou a bater pelada lá no bairro, depois a gente se mudou para um bairro mais povoado, né? Lá em Vitória mesmo. E para você ter uma ideia, o local que eu morava todo mundo conhece, é o Porto de Tubarão. Porto de Tubarão, em Vitória do Espírito Santo. Tinha apenas, posso falar aqui, acho que tinha apenas uma casa das meninas? A casa das meninas que os marinheiros desciam. Normal, casa tinha da dois bares. Tinha dois bares. Era Itatinga aqui de Campinas. Aqui tem um bairro aqui, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, mas não chegava tanto de desfilar. Mas era o primeiro contato que os marinheiros tinham com os bares. E tinha a minha casa lá no meio do mato, que, pra você ter uma ideia, tenho orgulho de falar isso, eu ia pegar bosta de boi seca para queimar dentro do galão de tinta para espantar mosquito. Caramba, Douglas. O futebol, então, de certa forma, te salvou. Se você não tivesse encontrado o futebol na sua vida, talvez acho que eu estaria lá em Vitória mesmo, ou dentro da área aí do esporte, que eu sempre gostei do esporte. E aí você começa jogando no Vitória? Aí eu começo jogando no Vitória e tem uma curiosidade aí. Eu fui basqueteiro, com esse tamanho todo. Ô, louco, Douglas, para com isso. Eu fui vice-campeão brasileiro de basquete. 1,60 m, basqueteiro. 1,70 m. Eu era armador, mas eu falo pra você que habilidade. Me ajudou muito na visão periférica do futebol, porque o basquete você precisa de olhar pra cá e jogar a bola pra lá. Não, Zé Boquinha, eu vi alguns programas ia adorar, Zé Boquinha aqui pra falar de basquete. Ia adorar isso. E quando eu vim jogar basquete aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de ver o Marquinhos, o Marcel, jogando pelo Sírio, campeão mundial naquela época. Sim. Depois você pergunta ao Zé Boquinha, que fala, o Douglas falou que o Sírio foi campeão mundial. Eu estava presente nessa época,
dentro do basquete. Que legal. Sendo campeão lá no estado, lá em Vitória. E juntamente, o que eu falo, o basquete me deu muita qualidade, muita valência. E sempre no final de semana batendo pelada? Não, final de semana não. Todo dia batendo pelada. Todo dia? Todo dia. Antes da escola, depois da escola. Todo dia a gente tinha que jogar futebol. Isso era comum. Sim, na minha época você também. reunia seus amigos e ia brincar. Anos 80. Eu não queria, não tinha nada que estava escrito que eu ia ser jogador de futebol. E aí você joga no Vitória? Até que idade, Douglas? Aí nós fomos fazer um teste no Vitória. E lá na minha terra fala a racinha do bairro foi no Vitória. A racinha foi lá no Vitória. Os amigos. Uhum. A maioria passou porque a gente sabia jogar futebol. E aí a gente foi campeão sub-17, bicampeão sub-17, coisa que o Vitória não era há muito tempo. E você começa a se destacar. Dentro de um grupo, logo eu fui para a equipe profissional e logo em seguida chamando a atenção do grande clube que foi o Flamengo. Você, aquele garoto que chutava a bola com 8 anos lá no sítio, sonhando, acaba sendo bicampeão sub-17 no Vitória, Capixaba. Isso aí. Vai pro profissional e chama a atenção do Flamengo. E aí vai pro Flamengo, início dos anos 80. Aquele time ruim do Flamengo. Você imagina o fascínio que foi você chegar no Rio de Janeiro. Você... Na Gávea. Chegar na Gávea. E na época, olha bem, hein, o peso que foi. E a gente não tinha noção. O Giovani já estava se destacando no Vasco. Sim, 83. 82, o Giovani já estava se destacando no Vasco. E eu fui contratado no Flamengo com a mesma expectativa. Só que aquele time do Flamengo que foi campeão mundial de 81, ele virou em 82, era o chamado Flamengo vira-vira. Saía no Brasileiro perdendo, chegava lá, ganhava o jogo. Virava o jogo e foi o melhor Flamengo simplesmente de todos os tempos. Vocês faziam preliminar, Maracanã, essas coisas? Chegou a pegar Maracanã? Os campeonatos eram sempre assim. A equipe de base fazia toda a tabela da equipe profissional. Quantos anos de Flamengo, Douglas? Foram 3 anos. 3 anos no Sub-20 do Flamengo? 3 anos no Sub-20 do Flamengo, treinando com o profissional. Tem gol no Maracanã? Tem, teve um golzinho lá, que eu era, na época tinha muita gente boa. Você chega num Flamengo, você acha que você é o bom, Imagina, né? Você acha que você é o melhor. Você chega lá, você nivela e você tem que suar para você ser o cara. Então hoje a gente vê muita gente falando de futebol, eu sei. A hora que você começa a competir, botar a bola para rolar e você vê quem é quem. Desses 3 anos de Flamengo, quem foi o craque que jogou com você, que depois se destacou? Rapaz, na época nível nacional? Na época tinha o Gilmar Popoca, que era considerado foi a seleção brasileira olímpica. Campeã lá no México, foi campeão mundial no México. Tinha um Jorginho, lateral, que hoje é treinador do... Jorginho, lateral direito. Lateral direito. Que foi campeão... Foi campeão no México também, sub-20. Copa do Mundo. Também depois com a seleção brasileira principal. E mais assim que teve na época da base comigo lá foi o Gilmar, o Gaúcho, que brilhou depois, sim. Né? Teve o Gaúcho foi júnior do Flamengo, é? Também. É? E vocês depois se reencontram aqui no 15 ou não? Não, nós viemos juntos pra cá, pra Piracicaba. Ah, é? Só que é aquela história, Rudy. O futebol te dá estas situações. Meu pai e minha mãe falavam, você vai ter que estudar. Se não estudar, não vai jogar bola. Então você fica com aquela coisa na cabeça, né? E o estudo, às vezes quando você é jovem, você não dá muita atenção para isso, né? Que coisa Mas fantástica. Aquela educação, ela veio comigo e quando eu cheguei no Flamengo, o Flamengo falou assim, você quer estudar? Eu falei, quero. Então eu vou te dar o caminho e você corre atrás. Eu tive que ir na AGAP, Associação... eles não facilitavam? Não. Você tem que ir na AGAP, Associação de Garantia do Atleta Profissional. Vai lá que lá tem uma bolsa para você. E isso é para todos os atletas. Você terminou o 2º grau? Nosso antigo 2º grau, terminei o 2º grau. Passei no vestibular no Espírito Santo, na Faculdade Federal, e passei lá no Rio também. Só que como eu havia me transferido para o Rio, eu falei, vou estudar aqui no Rio.
Aí eu corri atrás. Você tem que pegar ônibus naquela época. Mas era uma época deliciosa, né, cara? Eu falo para você que ela é parecida com a época de hoje, só que as oportunidades e os acessórios que tem hoje na vida do atleta, hoje o atleta ele... Eu me refiro à violência do Rio de Janeiro, aquela situação, entendeu? Eu estive no Rio de Janeiro nessa época, nos anos 80, eu lembro... Eu tomei um tiro lá, Rudy. Você tomou um tiro nessa época de 80? Eu já tinha tomado um tiro. Onde você tomou tiro, homem? O cara chegou para assaltar aqui, botou o revólver, eu assustei e ele atirou. E onde foi esse tiro? A sorte que pegou lá na porta do carro e não pegou em ninguém. Mas tinha um amigo meu na esquina, ligou logo em seguida achando que eu tivesse tomado um tiro. Anos 80, isso 80. Já? Eu era assaltado em ônibus. A gente saía da Gávea para ir para Jacarepaguá. Então o Rio de Janeiro já deteriorou faz muito tempo. Eu falo, só para lembrar uma época, clarear, o Rio de Janeiro deu uma crescida quando o Brizola não deixou a polícia subir mais na favela. Meu Deus. Leonel Brizola foi governador do Rio de Janeiro, e aí a Neuzinha Brizola tinha aquela vida sempre que ela teve, e os amigos dela era... Um lugar maravilhoso que começou aí, que a polícia começou a ter restrição para subir. Então isso aí já vem de muitos anos. Douglas, eu quero continuar ouvindo suas histórias. Eu vou fazer um intervalo. A gente está com Pizzaria San Luca, a melhor de Campinas. Estamos com o Shopping da Limpeza, uma das maiores lojas do segmento limpeza em Campinas, ali na Orozimbo Maia, e com Meninas Boleiras. Revelação em Barão Geraldo. Entre aí no Instagram, procure Meninas Boleiras, encomende um bolo que ele vai levar até a sua casa. Vamos fazer um intervalo, a gente já retorna. Você está ouvindo Resenha da Bola. Oferecimento Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas. E Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade. Voltamos com a Resenha da Bola neste sábado à tarde aqui na Jovem Pan News Campinas. Eu estou recebendo hoje o Douglas Pimenta, ex-jogador do Flamengo, 15, jogou por 10 anos no Japão. Douglas estava me contando um pouco da situação no Rio de Janeiro que, infelizmente, já nos anos 80 já estava começando a se deteriorar. Douglas, você acaba ficando 3 anos no Sub-20 do Flamengo, né? E aí cai naquele funil, que é a passagem do Sub-20... A transição, né? A transição, funil... A passagem do Sub-20 pro profissional. A cabeça fica um trevo, porque os amigos falam assim, a barca vai passar, hein? É o último ano, tá chegando a hora. Olha a barca. Pois é. Nossa, isso dá um algo lá por dentro de você que você não sabe nem como fazer. Mas isso faz parte da nossa maturidade. E aí você acaba não ficando mais no Flamengo e é vendido, emprestado pro 15 de Piracicaba. Não, aí eu tenho uma curiosidade. Quando a gente estoura a idade, o Américo Faria chega para nós e fala, vocês vão ficar treinando aqui e vamos aguardar aí a oportunidade para vocês. Porém, vocês sabem que o time do Flamengo é esse time que está aí. Raul e Cantarelli, que o titular era Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. Não precisa falar mais nada. Você jogar nesse time é a coisa... E ninguém conhece os reservas. Pergunta quem eram os reservas desse time. Ninguém conhece. Tinha o Peu. Tinha um lateral esquerdo também, que era muito novo, que entrava e jogava. Tinha o Vitor, que o Tele Santana convocava o Vitor para a seleção brasileira como reserva do Flamengo e não convocava o Andrade. Para você ver a dificuldade que era para jogar. E eu não me recordo agora de mais atacantes que jogavam naquele super time. É lógico, passou... Baltazar passou por lá, Edmar passou por lá. Eu não sei se exatamente 83, o Baltazar 84, já foi na fase final. 85. João Paulo, tinha o João Paulo ponto esquerda também que jogou. Edmar João também. Paulo, o do Santos. O do Santos. O Edmar, bem lembrado. O Edmar esteve aqui comigo. O Edmar, de vez em quando eu conheço ele, dava umas caronas pra gente lá. Que legal. Período diferente, depois a gente se encontrou aqui no interior de São Paulo, jogando pelo Guarani. Enfim, teve uma curiosidade muito grande. Quando a gente estourou a idade, esse time do Flamengo, o Zagallo chegou e falou para o Carpegiani já tinha saído, o Zagallo era o treinador que estava na época e falou, olha, talvez vocês não vão ter muita oportunidade, é melhor vocês irem emprestados, ganhar um pouquinho de maturidade e depois retornar. Saiu praticamente o time todo. E na época veio eu,
o Gaúcho, o Marlúcio, um goleiro, veio o Zé Reinaldo também, um zagueiro que tinha lá no Flamengo, que era de Goiânia. Nós viemos pro 15 em troca do Carlúcio, um lateral direito. O Carlúcio, que tinha jogou feito comigo no Mirassol. Que tinha feito um gol aqui no 15 de 1989. Olha lá. O Carlúcio tinha feito um gol aqui no 15, lá da lateral, e o 15 subiu. Nossa. E ficou a fama do Carlúcio. O Carlúcio foi pro Rio. Resumindo, o Carlúcio não deu certo. Quem foi jogar no lugar do Carlúcio foi a geração todinha que veio atrás de mim. Meu Deus. Aí você vai lembrar, a geração que veio atrás foi o Zinho, o Aldair, Zé Carlos, Malhado, o zagueiro lá que o faleceu. Valtinho, o Guto. Não, o Guto era aqui do interior de São Paulo. O Guto, interior de São Paulo, foi o Figueiredo que faleceu, mas o Figueiredo já fazia. O Figueiredo era um desses atletas que fazia parte do grupo principal do Flamengo. Já fazia parte. Morreu junto com o irmão do Bebeto num acidente de avião. Você sabe que eu acompanhei o Bebeto também veio pro Júnior. Eu acompanhei bastante o Flamengo, porque eu, com 15 anos de idade, lá no interior do Rio Grande do Sul, a gente jogava futebol de mesa. Lá era o futebol de botão. De botão. É. O meu time era o Flamengo de 80. Raul, Toninho, Marinho, Rondinelli, Júnior. Andrade, Adílio Zico, Tita, Nunes e Júlio César. Júlio César Urigeller. Isso, depois vem o Lico no lugar dele. Depois que veio o Lico. Então era tempo do placar, né? E eu lá no interior do Rio Grande do Sul, também sonhando com futebol, com 15 anos de idade, acompanhava muito esse Flamengo. Você vem pro 15 de Piracicaba, e aí? A curiosidade é que esse período que você via, eu também via. Sim. Porque o futebol era só Rio de Janeiro, pelo menos lá pro Espírito Santo, era tudo Rio de Janeiro. Então a gente praticamente viveu esse período de gostar do futebol, vendo esses grandes times aí do Botafogo, do Fluminense, do Vasco. E você acostumava com os atletas que eles ficavam 3, 4, 5 anos num clube, Esses né? 3 anos de Flamengo, vocês moravam na Gávea? Embaixo da arquibancada? Não, a gente tinha uma casa, uma concentração. Tinha uma concentração. Dividia quarto com Aldair, dividia quarto com vários atletas lá que passaram e tinha que ficar lá e tinha que ficar lá. Não tinha moleza. Tinha que pegar ônibus cedo, ir pra Gávea treinar. E essa transição do Rio de Janeiro para Pacata, Piracicaba, em 1985? 85. Mas aí já tem a situação do que eu tinha levado o tiro lá. Levei um tiro lá no Rio por assalto, graças a Deus. Não pegou em ninguém, pegou no carro, na porta do carro. E eu fiquei com aquela coisa na memória. Quando cheguei em Piracicaba, uma cidadezinha tranquila, é aqui que eu vou terminar minha faculdade. Porque eu comecei a estudar lá no Rio. Fiz a transferência para a Unimep e concluí os meus estudos jogando futebol. Educação física. E aí você fica no 15 quanto tempo, Douglas? Aí no 15 foi o período da faculdade, mas sempre por causa do futebol. Apareceu uma oportunidade para ir para o América do Rio, que foi na primeira edição da Copa Coca-Cola, em 1987. Não deu certo, eu retornei para Piracicaba, normalmente, no 15, e sempre jogando primeira divisão. Era um campeonato paulista que era melhor do que um campeonato brasileiro, um campeonato com 38 partidas, que era lá e cá, 20 equipes, e você brigava para ficar entre a meiuca ali do campeonato, né? Sim. E quando estava brigando para cair, não podia cair, porque aí era pressão o tempo todo, era pressão e não podia cair. E felizmente eu sempre joguei no 15 de Piracicaba na primeira divisão. Sai um pouquinho para Inter de Limeira e depois eu quero que você me conte como é que você vai parar no Japão. Nesse período aí da Inter de Limeira, foi um período que a gente fez um campeonato excelente. Nós fomos campeões do nosso grupo. São Paulo também jogou, acho que a Série B do Campeonato Paulista que tinha, foi um período, acho que foi em 1989 ou 90, não estou me recordando. E nesse período de saída, foi justamente o período que a gente se encontrou. O Carabina, treinador. Sim, o Carabina falou, tô te indicando pro Palmeiras e pro Atlético. Só que não deu liga. O negócio não foi. Eu acabei indo para Inter de Limeira, que disputava o Campeonato Brasileiro da Série A. É como se fosse o Campeonato Brasileiro da Série A este ano. E aí eu fui para Inter de Limeira, nesse curto período, disputar o Brasileiro, e no ano seguinte já retornei para Piracicaba. E aí, antes de começar o Campeonato Paulista, novamente, que era o Dudu, o
Sim, o tio do Dorival Júnior. Dorival Júnior. Hoje treinador da seleção. Treinador da seleção. O falecido Dudu, ele falou, não, você vai ficar aqui. E nesse período com Dudu e Luiz Carlos Brolho, nosso conhecido, professor, professor de educação altamente qualificado, preparador físico, trabalhou no Japão também. E nesse período, eu acabei voltando para o 15 de Piracicaba e o Abelha. Abelha, goleiro? João Lopes Abelha. Ex-goleiro de São Paulo. A gente se conheceu lá no Flamengo. Ele foi júnior do Flamengo. Olha as curiosidades do futebol. Não, o Abelha se destacou pela Ferroviária e foi comprado pelo Flamengo. Só que chegou lá, tinha Cantarelli, tinha Raul, Luiz Alberto e o Abelha. A gente treinava juntos, porque era o último lá e a base. Sempre Fizeram foi amizade. isso. Fizemos amizade. Aí depois a gente veio para... Eu vim para Piracicaba, ele para Sorocaba, e depois ele foi jogar no Japão também, e jogou na Honda também. Ele te indicou pro Japão? Ele trouxe os japoneses ciceroneando na época para procurar atletas. E eu estava recém voltando para Piracicaba. Nem imaginava que ia para o Japão. E ele também não falou nada para mim. É uma praxe, você também, quando está procurando um jogador, você não fala nada pro jogador, né? Você deixa ele treinar normalmente. Nisso que a gente estava treinando, fazendo uma preparação, teve jogos contra o Ituano. Eu fui muito bem, porque já era um jogador diferenciado. E aí o japonês falou, não, eu quero aquele ali. Aí... Você acaba indo pro Honda? Acabei indo pro Honda para ficar 2 anos, um contrato de 2 anos. E ficou 10 anos? E fiquei 10 anos. 10 anos? 10 anos. Fala, escreve, lê? Falo, leio e escrevo japonês. Por quê? Porque o meu filho, ele começou na escola japonesa. E quem é que ia ensinar japonês para ele? A minha esposa ensinou o português dentro de casa, mas ele já estava começando a falar coisas erradas, né? E aí houve a necessidade de você começar a ensinar o português. Isso a minha esposa ela também é professora formada, foi fácil até para ensinar. Só que ele falava, já no final, já estou indo lá no final, que era mais fácil falar o japonês do que o português. O português, para ele, tinha conjugação de verbo, ele não gostava de verbo. O verbo, para ele falava não, aí nunca fala não. E o japonês é presente, passado, futuro. Acabou, não tem mais conjugação, nós, vós, não tem. E a cultura, essa cultura japonesa, você se tornou fã, você gosta da cultura japonesa, teve dificuldade de se adaptar? Eu acho que depende muito de cada pessoa. Eles são frios, né? Eles são muito frios, mas ao mesmo tempo que são leais. Frios, eles são muito leais. São muito fidedignos. A palavra vale. A palavra vale. Se ele falou que vai te dar uma caneca, você vai ter uma caneca. Você sabe que eu brinco muito com meus amigos, né? Que eu falo que é uma decepção o Brasil, né? Quem foi que ensinou pro tataravô do nosso tataravô que você tem que sair de casa para dar tombo nos outros, para levar vantagem, que se você pegar o troco errado na padaria, você guarda o troco, não devolve? Quem foi que ensinou? Onde é que começou essa porra? Desculpe o palavreado, mas isso é revoltante para mim, sabe? E eu brinco muito com os meus amigos, falo assim, pô, por que não, em vez de vir aquelas caravelas de bandido que vieram, né, há 500 anos atrás, mais ou menos, de portugueses, por que não vieram japoneses para cá? Porque isso aqui é maravilhoso, né? Esse país é maravilhoso. Só que o que tem de vagabundo nesse país, Douglas, o que tem de 171, de tirador de vantagem, de... Ô Rudy, não sei se eu posso te ajudar aí na história, que nós tivemos a invasão dos holandeses na história do Brasil, a invasão dos franceses na história do Brasil, e nós fomos colonizados pelos portugueses, que vieram geralmente aquelas pessoas que não eram bem vistas no reino de Portugal. Sim. E essa miscigenação que houve na nossa história, está aí a origem de levar vantagem, a cobrança de impostos, que já era na época de Dom Pedro. Isso a história fala, que esses impostos eram cobrados das pessoas de uma forma para enriquecer a coroa. Isso é histórico. Quando que o Brasil vai se revoltar com isso, cara? Quando que a gente vai fazer alguma coisa com isso, não?
Infelizmente, porque a gente é sufocado com imposto. Infelizmente, a gente depende Você não é do comerciante sistema. como eu sou comerciante, eu tenho meus comércios. A gente paga imposto em tudo. E exorbitantes, né? Eu sei, porque a gente precisa de ter uma empresa pessoal. Você tem um CNPJ para prestar nota. Precisa para você ser um prestador de serviço, porque a pessoa física não pode emitir nota fiscal. Então a gente sente o peso. É só ir no supermercado e você sente o peso. Mas enfim, essa cultura do Japão, Douglas, fala mais um pouquinho para mim. 10 anos de Japão, aprender a comer, aprender a tratar as pessoas, né? Até pegar essa confiabilidade do japonês que te trata com tanta frieza para depois ele começar a te tratar melhor. A família nisso tudo, filhos pequenos. Se você entrar na cultura japonesa, você vai ficar uma pessoa totalmente fora da caixinha se voltar para o Brasil. Eu demorei mais ou menos, para você ter uma ideia, acho que uns 10 anos para mim voltar a uma normalidade. Readaptação no Brasil. Eu voltei aqui baixando cabeça, cumprimentando todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Você volta com os costumes japoneses. E isso é uma coisa muito natural. Isso se faz no dia a dia. O respeito, a educação. A segurança nem se fala. A segurança, no primeiro dia que eu cheguei, fato curioso. Tô chegando no local, o pessoal do suporte que foi me pegar no aeroporto, eu acreditando que eu estava bem, eu vim de carro de Narita para Hamamatsu, dá 6 horas de carro. De trem dá 1h30. Eu achei que de carro era bom, né? Coloquei minha mala lá, que eu levei um monte de coisa aqui do Brasil. E na hora eu estava muito cansado, fuso horário. E subi e dormi. Quando eu fui procurar minhas coisas, minha mala não estava. E para falar? Aí eu tive que recorrer ao Betão Alcântara, que hoje é treinador aqui no interior de São Paulo. Betão, aconteceu isso. E naquela época não tinha telefone de celular. Liguei, era telefone. Aí, até ele entrar em contato com o pessoal da Honda demorou. E o pessoal da Honda falou que não sabia da minha mala. Eu falei, meu Deus, cadê minha mala? Mas eu vi minha mala sendo colocada no carro. Aí, a casa do Betão era coisa de 50 metros, assim, para mim descer longe da minha distante. Eu desci no dia seguinte, a mala estava em pé na entrada da porta do prédio. Do prédio, na rua. Na rua. Do mesmo lugar, acho que eles tiraram e esqueceram de subir. E você cansado, e eu subi, subiu... O prédio tinha 2 entradas, acho que saíram por um outro lugar e esqueceram. Resumindo, esse é o Japão. A mala estava intacta. Eu sou amigo do Everaldo. Everaldo, ex-lateral da Ponte Preta, Conheço, né? Everaldo, teve bicampeão muito tempo Copa São Paulo. Exatamente. Everaldo teve 6 anos no Japão. Também escreve, fala e lê japonês. Sim. O Everaldo esteve aqui comigo. O Everaldo esqueceu uma mochila no trem. Desceu, esqueceu a mochila. Desceu e já foi correndo procurar um daqueles guardas, né? Sim. Que ficam na estação. Nas guaritas ali. E perguntou pro guarda... tem como você se comunicar com a próxima parada, porque eu esqueci uma mochila para ninguém pegar, O guarda pegou e falou para ele assim, você aguarda aqui, o trem vai até tal lugar, ele retorna, quando ele retornar ele vai parar aqui de novo, sua mochila tá lá Ele pegou e falou, o cara tá de brincadeira, tá brincando com a minha cara, tá tirando sarro da minha cara. Tá de brincadeira. Né? Bom, enfim, resumindo, o Everaldo pegou, aguardou, o trem foi até o final... Voltou, na última estação, retornou e estava lá a mochila dele, ele repegou a mochila dele. Teve uma curiosidade também comigo, o meu filho estava novo e às vezes a gente ia pro supermercado e eu esquecia a carteira em cima do carro. Às vezes tirava, botava em cima e pegava a carteira e entrava. E eu saía, a carteira voou. Aí liguei, já havia uma intérprete, a intérprete falou assim, olha, não se preocupe, sua carteira vai ser achada. Foi na polícia, o policial falou, se for brasileiro, você não vai achar o dinheiro. Se for chinês, você não vai achar nada. Se for indiano, você não vai achar nada. Aí deu as características dos povos que moravam lá. E se for japonês, você vai achar com tudo.
Foi japonês que achou. Geralmente eles têm uma praxe que é doar 10% do que tinha dentro da carteira. Para quem achou a carteira. Para quem achou a carteira. Não é lei. É uma praxe. Uma recompensa, é um gesto de agradecimento. De agradecimento. Eu fui agradecer ao menino que achou. Ele não aceitou o dinheiro. A única coisa que eu podia fazer era presenteá-lo com uma camisa da Honda, uma bola e... como é que fala? Presentes da Honda, né? Que coisa fantástica, hein? Acessórios da Honda. O menino ficou meu fã e foi melhor do que agradecer com dinheiro. Com certeza. Isso não tem preço. E são as curiosidades. Se você mora num país onde você aprende que... E você sabe, isso eu também tenho de berço. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Você tem jogos gravados seu no Japão, Douglas? Tem alguns melhores momentos. E de vez em quando coloca um jogo, dá uma olhada? De vez em quando dá a saudade? Gente dá saudade, sim. Mas agora, a cabeça, o tempo não volta, né, Rudy? Não volta, né? O tempo não volta. Aí a gente vê o quanto que a gente deixou de aproveitar. Como diz Nivaldo Baldo, o tempo é inexorável. O tempo é cruel. Né? não vamos usar essa palavra cruel. Não é cruel porque faz parte. A gente vive o período que a gente podia fazer tudo, né? E a natureza, ela vem de uma tal forma que você tem que se adaptar a ela. Simplesmente isso, né? Eu estou recebendo Douglas Pimenta, ex-gestor do 15 de Piracicaba, gerente de futebol, diretor de futebol do 15 de Piracicaba. Jogou no Flamengo, jogou no 15, acabou de nos contar sobre alguns detalhes do Japão, né, onde viveu durante 10 anos. E nós estamos com Pizzaria San Luca hoje, a melhor pizza de Campinas. Você precisa ir a Barão Geraldo na Pizzaria San Luca. Shopping da Limpeza, uma das maiores lojas do segmento de limpeza. Tudo que você precisa de limpeza para o seu escritório, para o seu lar, para a sua empresa, para o seu consultório, você encontra no Shopping da Limpeza. Você entra em contato com o Shopping da Limpeza através do Instagram. Eles vão te passar lá o WhatsApp. Você pede de manhã, eles te entregam à tarde. Muito rápido. Faz um boleto aí para sua empresa. 14, 21 dias, enfim. Shopping da Limpeza tem facilidades. E Meninas Boleiras. Meninas Boleiras em Barão Geraldo também você encontra pelo Instagram. E Meninas Boleiras entrega na cidade inteira. Cada dia da semana tem um bolo de oferta, né, com desconto especial. Meninas Boleiras você encontra ali em Barão Geraldo. A gente vai fazer um intervalinho e já retorna. Você está ouvindo Resenha da Bola. Oferecimento Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas. E Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade. Retornamos no Resenha da Bola, neste sábado à tarde, aqui na Jovem Pan News Campinas. Hoje recebendo Douglas Pimenta, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador do 15 de Piracicaba, treinador, e acabou de deixar o 15 como gestor, como diretor de futebol após 2 anos. Douglas, você sabe que teve uma coisa que me atrapalhou nesse período que eu trabalhei no futebol. Eu trabalhei até 2020. Eu trabalhei de 95 a 2020, com alguns períodos, né, como todo mundo que trabalha no futebol, quer dizer, a grande maioria, não os famosos, né, que já saem de um clube e vão para o outro, alguns momentos a gente fica parado, né. Mas de 95 a 2020, eu fui treinador, eu fui empresário e eu fui gerente de futebol. E isso em alguns momentos me atrapalhou. Porque quando falavam, pô, vamos chamar o Rudy, vamos tratar o Rudy, algumas pessoas falavam, mas que Rudy? O Rudy treinador? O Rudy empresário? Porque ele vai chegar aqui e vai empresariar, vai pegar jogador. Não, ele vai chegar aqui como gerente, mas aí ele já vai querer o lugar do treinador. Isso me atrapalhou em alguns momentos. O finado Eli Carlos também, uma vez conversando com ele, ele falou que isso também atrapalhou ele. Porque ou é treinador, ou é empresário, ou é gerente de futebol. Isso, de alguma maneira, já te atrapalhou em algum momento? Você já pensou sobre isso também? Porque você fez esse mesmo caminho. Você é um ex-jogador que também virou treinador, virou empresário em algum momento da sua carreira e hoje é gerente de futebol. Isso te atrapalhou? Rudy, eu acho que as pessoas fazem um juízo diferente.
Porque atrapalha quando você não consegue determinar aquilo que você quer. E a visão que eu tenho dentro do futebol é uma visão básica. Um médico, quando ele se forma, às vezes ele não tem a especialidade dele que ele quer seguir. Ele passa por uma ortopedia, ele vai fazer residência, ele passa por uma cardiologia, ele passa por uma diretoria de hospital, algum ambulatório, algumas situações que mudam. E o futebol é a mesma coisa. O que não dá para fazer, não dá para conciliar, é você ficar com o pé em duas canoas ao mesmo tempo. Ou você é uma coisa ou você é outra. E eu considero toda essa trajetória como um perfeito aprendizado. Por quê? Você teve essa experiência. Uma coisa é você ser jogador. Uma coisa é você ser treinador. E o comando é totalmente diferente. Quando você é jogador, você pensa por você. Quando você é treinador, você tem que pensar no grupo. Quando você é empresário, você tem que pensar na situação do seu atleta que você está empresariando. E quando você é gestor, você tem que entender um pouco de cada causa, Sim. de cada setor. E se você não tiver capacidade para isso, você não consegue nem gerenciar a sua comissão técnica. Com certeza. E para acontecer tudo isso, chegar nesse nível, foram as experiências que eu tive ao longo da carreira que me fez chegar até aqui. Por quê? O treinador não tem respaldo. E eu falo para você que eu tive uma situação no 15 de Piracicaba que a pressão era, vai ter que tirar o treinador. Se não tirar o treinador, vai tirar o gestor. Eu falei, não, então tira o gestor. E segurando o treinador, nós chegamos nas finais do Campeonato Paulista. Paulo Roberto, foi isso? Kleber Gaúcho. Kleber Gaúcho. E o Paulo Roberto também teve uma situação no ano passado, no início do campeonato. Nós tivemos um empate, 2 derrotas, e que era natural você chegar e trocar o treinador. Eu falei, não vai trocar o treinador. Como é que vai vir um mágico aqui de um dia para o outro e mudar? Aí vai falar assim, geralmente fala assim, as pessoas não falam, mas eu falo. O próximo treinador vai chegar e vai falar assim, mas esse time aí quem montou foi o Paulo Roberto. Sim. Então isso é uma perfeita fuga para o cara não assumir suas responsabilidades. E aí eu falo para você que eu tenho que ser cobrado por isso mesmo, por ter mantido o treinador. Agora, vai lá no final ver até onde a gente chegou. Sim. Aí fica a frustração do não acesso, né? Sempre fica essa frustração, né? Fica a frustração do não acesso, mas fica também a incompetência de você falar bem assim, peraí, então eu agi errado. Aí eu vou ficar trocando, troca 1, troca 2, troca 3. Você lava as mãos, né? E joga tudo na culpa nas costas do treinador. Tudo nas costas do treinador e você não assume responsabilidade. Né? Douglas, você sabe que eu fiquei um pouquinho frustrado com o não acesso do 15 com o Paulo Roberto, porque eu sou fã do Paulo Roberto. Rude. Quando me perguntam quem é que, se eu quiser subir numa 2, quem é que eu contrato, né? Eu sempre falava Paulo Roberto, Sérgio Guedes, Sérgio Soares, o Roberto Fonseca, que é um cara que está acostumado aí também. No mercado. O outro que subiu com a Portuguesa também, aquele mais gordinho, agora esqueci o nome dele. Já não pode Marchiori, Fernando Marchiori. Desculpa, Fernando, que agora já não pode mais chamar gordinho, não pode de mais óculos, falar. careca. O mundo tá uma chatice que agora também não pode mais, né? Tá. Mas, Fernando... Mas não estamos ofendendo Fernando, ninguém. sem processo, tá? Jeito carinhoso. Perdão, Fernando Marchiori, você é um dos tops de São Paulo para subir. Então eu fiquei com essa frustração Rude, do Paulo, cara, do Paulo Roberto. É até bom você falar nesse assunto, que o trabalho com o Paulo Roberto foi tão gratificante, que falavam tanto do Paulo Roberto, que é isso, que é aquilo. Eu não vi nada disso. Um profissional exemplar. Que legal. Um cara profissional ao extremo. Um cara que te dá abertura para você falar. Que bom. Obviamente a última palavra sempre será dele. Né? Claro, lógico, ele tem que ter um comandante, senão não precisaria de treinador. Dele que tá sempre mais... E outra, o principal, o torcedor piracicabano pedia o Paulo Roberto no 15 de Piracicaba. Era uma paixão antiga. Desde 2008, quando o Paulo Roberto ganhou um título com o Atlético Sorocaba, no último minuto contra o 15 de Piracicaba, virou uma obsessão você ter o Paulo Roberto como treinador. E assim foi feito, numa ocasião que também não era nem para o Kleber Gaúcho ter saído. Tanto é que nesses 2 anos e meio foram 3 treinadores só comigo. Que legal. O Kleber Gaúcho, que saiu numa situação de resultados negativos, mas na minha opinião também não era para ter deixado. Paulo Roberto e aí você divide opiniões com a sua diretoria
quando você é voto vencido, você também tem que ficar quieto e abraçar a causa, né? Então vamos lá, vamos abraçar a causa junto. O Kleber Gaúcho, o Paulo Roberto e o Samarone. E o Samarone, a pergunta que você fez do legado, é justamente você ter a coragem de colocar o treinador da base e colocar o treinador para comandar a sua equipe. E assim, quando você coloca o treinador da base, todo mundo fala assim, o time não vai dar em nada, tá perdendo tempo, o treinador é muito novo. Mas espera aí, se você tem que fazer a gestão responsável, você não pode ficar falando aos quatro cantos, eu não tenho dinheiro, vem aqui. Não tem. Douglas. Aí o Samarone foi a prova que, trabalhando com os meninos da base, nós chegamos até o momento aí de classificar, de chegar nas quase as semifinais para conquistar o outro título, seria o tricampeonato da Copa Paulista, e principalmente a gente acabava essa Copa Paulista no segundo semestre com 5, 6 jogadores da base. Sim. Fora aqueles que eram titulares permanentes aí e que deram sustentação para esse trabalho ser executado. Você tocou num ponto de montagem de equipe, né? Que o treinador acaba montando, depois o treinador sai. Você sabe que eu, como gestor, nessas oportunidades que eu tive, uma das minhas grandes facilidades é a montagem de equipes. A minha primeira passagem no Velo, por exemplo, em 96, a gente fica 26 jogos invicto. Sobe, coloca 5 jogadores, entendeu? Além da revelação de jogador, que é uma das coisas fortes que eu sempre tive, graças a Deus, um olho bom para isso, essa montagem de equipe eu sempre tive facilidade. Né? Gostei e tive facilidade de fazer. Na minha segunda passagem no Velo, em 19, antes de contratar o treinador, 80% do time eu já tinha contratado. Porque era o meu medo, é sempre esse, entendeu? O treinador chega, aí ele chama 8 jogadores, 6 jogadores. Sai esse treinador, fica essa coisa meio esquisita. Então, o que a gente fez na época com o presidente do Velo? Vamos montar o time do Velo. O time é do Velo. O time não é do treinador X, né? Aí montamos o time. Quando o treinador chegar, ele vai fazer alguns jogos treinos, né? E aí ele vai falar, olha, eu gostaria de mais um zagueiro, eu gostaria de mais um centroavante, eu gostaria de aqui 2, 3 peças pontuais. E foi isso que foi feito. E o Velo quase subiu em 19. Perdeu pro aquele time lá de Osasco lá, o Grêmio Osasco. Inclusive Audax. Marcondelli fez 2 golaços aí no Benitão e acabou frustrando. Marcondelli estava no Grêmio Prudente agora. Ah, é? Atacante canhoto, né? Aproveitando, bom, enfim. Só um complemento do que você falou da montagem. Muita gente fala assim, o Douglas contrata isso e aquilo, papapá. Realmente, a hora que eu vou conversar com o Rudy, eu tenho que criar e mostrar para o atleta o que ele vai encontrar no clube. E às vezes ele vem, porque é você que está contratando ele. Ele sabe que vai trabalhar com um treinador. E essa sintonia a gente sempre teve com os treinadores que passaram por aqui. Porque, para você ter uma ideia, a montagem que foi feita inicial com o Kleber, essa espinha dorsal ela foi dando continuidade ao longo do tempo. E mudou o Paulo, os jogadores continuaram um pouquinho, quase a mesma coisa, depois ele teve as preferências dele, mas foram ficando sempre jogadores que agradavam aos técnicos. Então, quando você contrata, você não pode levar para o lado pessoal. Claro. Você tem que levar pelo lado técnico, pelo lado profissional, pelo lado financeiro. Tudo isso tem que estar no seu contexto. E principalmente você cobrar do atleta o resultado que ele tem que dar. Independente se é com o Rudy, se é com o Douglas, se é com o Paulo, se é com o Kleber, com o Samarone, o atleta tem que dar resultado constantemente. Com certeza. Senão o mercado também vai fazer o que com ele? O futebol é resultado. Não tem como. O futebol é resultado, não adianta. Então, esse detalhe aí da gestão é uma coisa que muita gente às vezes não sabe como funciona. É muito difícil ser gestor, Douglas. Só que, difícil, peraí, cara. Vamos abrir o verbo também, a gente tem que falar a realidade. A gente sabe que o mercado também tem muita gente que faz por favorecimento próprio. Sim. Por benefício próprio. Sim. E é esse profissionalismo que eu não abro mão de estar empregando onde eu estou passando. Deixa eu tocar nesse ponto aí de caráter, porque para mim isso aí tem a ver com caráter, né? Gestores que levam dinheiro, gestores que só andam com o treinador X, que sempre vão aqueles mesmos jogadores, ligado a empresários. Tem uma máfia no futebol, e eu tenho usado há alguns anos já
a palavra futebol a maior fábrica de mau caráter que existe. Coloquei isso aqui, inclusive, num programa com o Edmar. O Edmar falou bem, Rudy, a frase é dura. É difícil as pessoas encararem isso com realidade. A frase é dura, mas ela é real. Real. Futebol é a maior fábrica de mau caráter que existe. Diante disso, Douglas, eu vi você ser muito xingado nas redes sociais. E aí, se você não tem personalidade, se você não tem caráter, você acaba... Não, eu Douglas, estou numa situação boa, financeira, pessoal, eu vou me retirar do futebol. E aí o Douglas que tem caráter, o Douglas que tem postura, se retira do futebol e abre espaço para esses mau caráteres. Para esses vagabundos. Quando eu falo vagabundo, né? Nesse caso é o vagabundo mesmo, é o cara que faz esquema, o cara sem vergonha, o cara que, né? Então, será que é por isso que tem tão pouca gente com caráter bom no futebol? Porque os caras de bom caráter, as pessoas de bom caráter, não aguentam essa pressão. Porque eu vi gente xingando a sua família nas redes sociais, né? E aí, de repente, você fala, não, eu vou me retirar. E aí vai lá o mau caráter e assume o seu lugar. É importante você colocar essa situação, Rudy, porque eu falo que a rede social hoje é uma terra sem lei. Você vê o bom se manifestar em rede social é muito difícil, porque ele acaba se expondo. E eu tenho um jeito de ser que é o que o meu pai e minha mãe me ensinou, é o que minha vida me trouxe de conhecimento. Aquilo que eu passei de experiência na vida é diferente da sua. Você tem a sua experiência, eu tenho a minha, mas eu procurei sempre me qualificar. Eu procurei sempre ter uma condição de estar preparado. Se você está preparado para aquela situação, e eu preciso discutir um assunto interno com você, eu vou discutir. Como eu te dei o exemplo aqui, eu fui voto vencido numa situação de treinador e eu tenho que abraçar a causa. Agora, eu ir para a rede social para responder xingamento, eu acho que aí você vai se nivelar a tal ponto, ao baixo nível e eu não vou colocar o meu conhecimento à prova de baixaria. Eu acho que é por isso que eu acho que essas pessoas, e principalmente eu vou falar dos bons, os bons, eles têm que ocuparem os lugares. Essa personalidade. E ocuparem os lugares, né? Ocuparem os lugares. Para não deixar o mal. E não ter medo disso, porque eu falo que a crítica faz parte. Sim. A crítica, quem não olha a crítica, quem não faz a reflexão da crítica, quem não dá atenção para a crítica, é que está vivendo em Nárnia. Sim, né? Está vivendo um mundo isolado. Sim. E eu tenho que conviver com você, eu tenho que escutar a opinião de outro, a gente tem que tomar a decisão em conjunto. E eu sempre falo que uma decisão em conjunto, ela é muito mais forte, ela é muito mais segura. Você pode até errar, mas aquele caminho onde uma maioria decidiu, vamos abraçar a causa e vamos seguir esse caminho, que é o melhor caminho. E uma gestão, ela pede isso também. Agora, o xingamento, meu amigo, quem tem medo, como dizia o Vicente Mateus, né? Olha bem o que nós estamos falando. Folclórico ex-presidente do Corinthians. Quem tem medo de se queimar, com certeza. Não se expõe. Não sai na chuva. Quem tem medo de se queimar não sai na chuva, olha ele só. Falava, quem tem medo de se molhar não sai na chuva. Sócrates, eu não vendo, não dou, não empresto. Ele é imprestável. Esse foi Vicente Mateus, um dos folclóricos. Eu agradeço até de você ter colocado esse ponto de... Douglas, você tem eu te conheço já há um bom tempo, né? E você tem um caráter muito, muito bom. Com certeza, o seu caráter que foi moldado pelos seus pais, ele se fortaleceu muito nesses 10 anos de Japão, que a gente acabou de falar aqui, né? Dessa honestidade, dessa idoneidade do japonês, né? Que você fortaleceu muito mais seu caráter. E com certeza daqui a um pouquinho você vai estar gerenciando outros clubes aí no interior de São Paulo, no Brasil, né? Porque você tem não só o seu caráter, mas pelo seu conhecimento de futebol, por tudo que você já fez no futebol. E pode ficar tranquilo que isso com certeza vai acontecer. Sim, não tenho dúvidas. Eu agradeço por tudo que você está falando. O futebol pede isso, pede pessoas principalmente com conhecimento, né? O caráter também acho que vem em primeiro lugar, mas às vezes as pessoas não conhecem o caráter do profissional.
Com certeza. Mas principalmente o conhecimento de estar preparado para a situação de você poder conversar com o treinador, poder conversar com o dirigente, você respaldar um trabalho e você esclarecer tudo aquilo que está sendo feito e principalmente a cobrança com os atletas hoje, que o mundo está mudado, a gente tem que se adaptar às novas tendências, né, dessa nova geração que vem, e eu sempre falo que o novo que está vindo aí, ele precisa de provar muita coisa ainda também, porque o novo não ganhou nada ainda, né? É muita teoria e pouco resultado. Pouca ação. E a gente hoje, o futebol está querendo copiar-se muito o europeu. O europeu está simplesmente ofuscando o nosso futebol. Douglas, ele está ofuscando com as ideias dele, porque eles não têm a qualidade que nós temos. Eu tenho falado isso aqui, eu tô na bronca com o treinador brasileiro, né? Eu acho que o treinador brasileiro, na sua grande maioria, inclusive alguns que são meus conhecidos, meus amigos, entram no meu WhatsApp e vêm falar comigo. Rudy, você tá batendo muito duro, papapá. O treinador brasileiro, ele parou no tempo. Parou. A grande maioria. Parou. Não estuda. Parou. Não faz cursos. Não lê livros. Não parou. Eles são hoje o maior culpado dessa invasão dos argentinos e dos portugueses. Você também concorda nessa? Eu concordo em número, gênero e grau, e falo para você rapidinho. Os portugueses fizeram uma escola de treinadores nos anos 50. Porque um treinador brasileiro, um treinador português foi mandado embora do Flamengo. Procura essa história que você vai ver. Ele fundou a escola de treinadores portugueses. A partir daí os portugueses começaram a estudar, a ver que o relacionamento de uma forma global com o ser humano, ela é muito importante. E nós, treinadores, paramos no tempo. E aí vem um pouco da legislação. Essas licenças que hoje estão sendo necessárias foi designada pela FIFA desde 2010. E só chegou aqui... A benevolência do nosso futebol foi deixando, até que a CBF falou, ou você tira a licença do campeonato que eu organizo, ou você não vai trabalhar no meu campeonato. E o que eu tenho falado para alguns treinadores? Procurem tirar a licença que te permita trabalhar no mundo. Onde que tem essa licença que permite trabalhar no mundo? Aqui do lado, na Argentina. O treinador sai da Argentina, vai trabalhar na Europa, em primeiro mundo. Pode, né? E o brasileiro não pode. E o brasileiro fica tentando, tem que homologar minha licença na Conmebol, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vem tocando nesse assunto há anos e anos. Nós não temos nem treinadores para trabalhar lá fora, Douglas. Acabou. Infelizmente, eu falo para você, os bons que nós tínhamos o próprio Felipão, envelheceram. O próprio Felipão teve que trabalhar em Portugal, se vocês não sabem disso. Ele trabalhou com uma licença especial por ter sido campeão do mundo. Porque ele também não tinha licença. Deram uma licença honorária para alguns treinadores. Talvez o Parreira, que é um dos primeiros treinadores que tem essa licença especial, e aí eu acho que é uma cobrança do tempo. Por que nós não tivemos uma escola específica para treinadores? Só que aí vem a legislação. Quem é que pode fazer escola? A CBF ela não pode emitir diploma por causa do KNAI dela. Vou entrar em detalhes aí vai complicar. Código Nacional de Atividade Econômica. Nós já estamos quase finalizando. O papo vai longe, Rudy, vai longe. Até então... porque, Douglas, se você for ver, presidente da CBF com problemas jurídicos. O outro presidente não pode sair do país, o outro presidente foi preso fora do país. Ou seja, voltamos às caravelas, voltamos à mídia. A CBF é uma entidade... É uma empresa privada, uma empresa privada, e eu chamo a atenção disso, não é crítica nem nada, mas o que a CBF pode fazer é organizar eventos e acumular patrimônio. Só isso. Pois é. Então o que ela faz? Ela organiza o evento. Os eventos que ela organiza, ela fala, você vai trabalhar aqui com a chancela minha. Para finalizar, Dorival Júnior, dá conta? Na seleção? Antes de você responder, eu, Rudy, eu teria há um tempo atrás já seduzido o Guardiola. Um contrato de 2 Copas do Mundo, um contrato amplo, porque dinheiro não nos falta. Nos falta decência, nos falta inteligência, nos falta capacidade. Guardiola é sonho, não vai vir. Hoje, Jorge Jesus, Abel,
do Palmeiras. Será que Dorival aguenta? O de hoje, falando, que eu falei, o mundo mudou. Eu acredito no Dorival porque o Dorival tem essência de futebol. Ele é decente. Essência do futebol. E ele é decente. E ele é decente. Vou te dar um exemplo fácil. Mas Fácil. O Dorival chegou no São Paulo, resolveu o problema do São Paulo, fez o São Paulo, recuperou o São Paulo. Sim. Pegou o Flamengo, Pedro e Gabigol, não joga, só pode jogar um. Botou os dois pra jogar, resolveu, cara. Aí Mas a máfia do futebol, a máfia dos empresários, será que não engole o Dorival? Aí pode ser. Aí quem tirou o Dorival do Flamengo campeão? A diretoria. Por um estrangeiro, por modismo ou contentar a torcida, mas o Dorival deu jeito lá pra jogar o Pedro e o Gabigol. Você acha que ele consegue fazer a seleção brasileira jogar? Eu acho que sim. Eu acho que sim, sabe por quê? Olha bem, eu vou te falar só uma coisinha. O Dorival, acho que nos últimos tempos aí, posso até estar enganado, foi o único treinador da seleção brasileira que teve peito e coragem de convocar jogador jogando no Brasil. Perdão, bati na mesa aqui, não, já foi, agora já foi, Fábio. Sem problema nenhum. Mas que a gente se exalta de ver as coisas que... Desculpa, a máfia não estava deixando. Fazer de uma seleção uma escolinha, você tem que chegar aqui, você tem que acostumar. Cara, se você estiver bem, a seleção sempre foi o local onde estão jogando os melhores. Independente não de idade, de clube, de local. Não aquele que está lá na Europa, que está isso e aquilo. Tem que jogar os melhores. E nós perdemos essa essência acabou. Infelizmente acabou. Acabou foi o programa, Douglas. Mas já, Rudy? Já, infelizmente. Recebemos hoje Douglas Pimenta, ex-gerente de futebol do 15, ficou mais de 2 anos no 15 agora, acabou de sair do 15 de Piracicaba. Douglas, muito obrigado pela visita, muito obrigado por essa tarde gostosa de sábado aqui na Jovem Pan News Campinas. Rudy, mais uma vez, obrigado pela oportunidade em rever você nesse espaço maravilhoso aqui que dá pra gente poder bater um papo tranquilo de tudo. Eu acho que faltou bastante coisa pra gente falar. Mais uma hora no mínimo. Mas eu acho que ninguém aguenta ficar vendo um programa aí 1 hora. A gente tenta ser um pouquinho mais sucinto, mais objetivo nas respostas. Mas muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição aí para poder estar atendendo essas situações e conversando com você e com o público aí de uma maneira em geral que adora futebol. Obrigado, Douglas. Finalizamos aqui o Resenha da Bola deste sábado. Até sábado que vem, se Deus Nosso Senhor nos permitir. Abraços. Você ouviu Resenha da Bola. Oferecimento Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas. E Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade.